juntar hipertensão arterial com diabetes, é mortal. É realmente mortal. São as doenças que, como fatores de risco, são as que mais matam no mundo, sem a menor sombra de dúvida. A doença cerebrovascular, cardiovascular, é a primeira no mundo. Mas quem são as doenças que causam isso? Hipertensão arterial e diabetes. Então, esses dois fatores são os que causam as doenças que mais matam no mundo. Existe diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é por uma insuficiência pancreática que normalmente a criança se desenvolve na primeira infância. Não há produção de insulina. E desde muito cedo a pessoa precisa tomar insulina. Você faz atividade física e se alimenta direito para precisar de menos insulina. Já o diabetes tipo 2, que é 80% das doenças, é igual à hipertensão. Não tem uma causa única. É alimentação inadequada, principalmente ganho do peso e sedentarismo. O diabetes, ele te mata. Antes dele te matar, ele te deixa cego, ele te causa um derrame, ele te causa um infarto, ela te causa insuficiência renal, ela te dá alteração nos vasos, como na aorta, e ela amputa seus dedinhos, seu pé e seu tornozelo. Ou seja, é uma doença que vem te matando de cima para baixo. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças coronarianas e as doenças cardiológicas também. Me chamo Rodrigo Jasbic, eu sou médico cardiologista, eu tenho 43 anos e faço crossfit há 4 anos. Uns 3 a 4 anos antes de eu conhecer o crossfit, a primeira modalidade que eu pratiquei foi corrida de rua. Eu comecei a correr, fiz 5, fiz 10, eu tenho 8 meia maratonas e eu tenho uma maratona nas costas. Então, me lembra muita coisa do crossfit, que você começa olha, não, isso não é pra mim, isso não vai dar certo. A corrida foi uma experiência muito boa que eu iniciei por conta da minha pressão alta. Foi por isso que eu comecei a fazer alguma atividade física. A minha esposa, ela entrou no crossfit para ganhar mais força por causa da corrida. E esse treinador dela de corrida fazia crossfit. E eu tinha, como a maioria dos médicos tem, um preconceito, né, de uma coisa que você não conhece e você começa a falar mal. Já acabei de tomar minha dose do meu antihipertensivo, meu remédio. Tem que tomar todo dia. Eu não fui ensinado a prevenir, eu fui ensinado a tratar. O foco é, faz o diagnóstico correto e rápido e dê a intervenção correta e rápida. Intervenção, na maioria das vezes, é remédio. Então, a gente é treinado assim, a gente é doutrinado dessa forma. E tudo mudou depois do meu level 1. Porque eu tinha até então, como médico, eu pegava o paciente doente e colocava ele saudável. E para mim estava tudo bem, independente de quantos remédios ele tomava. Eu era assim comigo. Eu tinha pressão alta, tomava remédio, estava com a pressão normal e eu fui ensinado que ali estava tudo bem, podia parar por ali. E o que mudou minha vida foi eu aprender que dali não estava bom, eu podia ser melhor. Né? E melhor sem remédio. Porque da doença para saudável, o remédio te ajuda. Mas de saudável para bem condicionado, não existe remédio. Se você não praticar atividade física regular e não se alimentar direito, não adianta, não tem remédio para isso. E isso não foi a faculdade que me ensinou, isso foi o level 1 que me ensinou. Eu costumo dizer que se você está bem condicionado, para você ficar doente, você vai ter que ficar bom primeiro. O que me deixa triste é que a faculdade de medicina não explica isso. A medicina, ela não fala, ela te para aqui no saudável, ela não te joga no bem condicionado. Mas eu acho que a missão do médico que tem level 1 e que tem conhecimento disso é apertar o pé no paciente para ele se tornar bem condicionado. A maior mensagem que eu recebi no CrossFit foi que eu consigo tratar alguém sem ter o remédio como primeira opção. Só que isso não é simples. A população não procura prevenção. A maioria dos pacientes já chegam aqui doentes. Então, mesmo o paciente grave, que tem insuficiência cardíaca grave, avançada, ele consegue se beneficiar de mudar os hábitos de vida. No meu receituário, tem uma postagem minha, eu prescrevo o CrossFit. Então, eu prefiro muito mais prescrever CrossFit para alguém do que um remédio para pressão. Mas, doutor, mas CrossFit não machuca, não faz mal? A resposta que eu dou, se o seu cardiologista está prescrevendo, isso é ruim.
Você acha que eu vou te prescrever alguma coisa que vai te fazer mal? Eu viro para o meu paciente e para todo mundo que me pergunta o que fazer quando um médico contraindica atividade física de um paciente. Pergunte por quê. Se ele não te convencer, troca. Tem que convencer, tem que dar explicação. Se ele não te convencer e disser que é porque eu acho, troca. Porque talvez ele não esteja te oferecendo o que é melhor para você. Tanto o profissional de educação física, quanto o fisioterapeuta, quanto o nutricionista, eles indicando para o paciente atividade física, se o médico der para trás, vai ser difícil de reverter isso. E um dos papéis que eu acredito que seja a função de um médico nível 1 é desconstruir essa imagem e falar de igual para igual com o médico e perguntar para ele, por que não? A função daquele Instagram é passar para as pessoas uma mensagem de que elas devem fazer atividade física e se alimentar de forma adequada, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de se combater as doenças crônicas. É um crime sentenciar alguém a ficar sentado em cima do sofá, assistindo televisão e se entupindo de carboidrato e açúcar. Isso mata. Está tudo disponível, a CrossFit disponibiliza todo o material para qualquer pessoa no mundo para estudar e formar opinião. Então, nada mais foi esse Instagram, foi uma forma de eu retribuir para a CrossFit o que a CrossFit fez comigo. Eu costumo dizer que a CrossFit salvou minha vida. Porque eu tomava 3 remédios para pressão. Hoje eu não tomo nenhum. Isso é salvar a vida. Então, assim, a forma que eu encontrei de retribuir para a CrossFit o que ela fez por mim é poder levar a mensagem de que realmente essa é uma metodologia que muda a vida e que pode salvar a vida das pessoas. E aí eu assumo o papel do seu médico que faz CrossFit, que é receber pacientes aqui onde outros médicos dizem que o paciente não pode fazer atividade física. Receber paciente aqui, eu falo, olha, a senhora tem que fazer atividade física. Ah, doutor, mas meu médico falou, meu ortopedista, meu geriatra, falou que eu não posso fazer atividade física. Que eu não posso pegar peso, que eu não posso correr, que eu não posso pular, que eu só posso fazer hidroginástica. A pergunta que eu faço para essa pessoa é se ela veio nadando aqui para o consultório. Isso é um crime. Na fase aguda de qualquer doença, ninguém faz atividade física. Não é CrossFit, é qualquer atividade física. Agora, na fase compensada, você dizer que o paciente não pode fazer isso ou aquilo, não existe. Se você for ler sobre hipertensão, qualquer guideline, qualquer infarto, a primeira coisa que se coloca é mudança de hábito de vida e alimentar. Isso está escrito no livro. Você pega a diretriz, ela tem 70 páginas. Tem 2 linhas dizendo. Aí a pergunta que eu me faço é o seguinte, o que é mudar hábito de vida e alimentação saudável? Ali não explica. Isso era para ser explicado na escola. A gente tinha que ter como matéria nutrição na escola. Educação física não é recreio. Tinha que ser uma iniciação à atividade física. O sistema está corrompido, o sistema está quebrado. Se eu vou mudar o sistema, eu não sei, mas que eu mudo a vida de quem senta aqui na minha frente, se ela quiser mudar, eu consigo fazer ela mudar.